Ah, tá. Então, muita gente, como Rosana, a Sueli, sempre comentaram sobre essa questão, que é a questão da data de apuração. Desde o começo, elas foram incisivas e com razão, com relação da data de apuração ser uma coisa, e a gente aqui sempre, de certa forma, retrucou, até porque era cômodo para a gente, uma vez que a gente teria que fazer o recolhimento aqui na sede, com a questão do recolhimento, de colocar a data de apuração, que não existia, foi uma mudança com relação à Receita Federal, que a data de apuração fosse ser colocada, a data de apuração, a data do pagamento do DARF. Mas isso está gerando muito problema e, assim, a gente sabe que vai estar vindo um sistema aí da Receita Federal, da Receita não, do Tesouro, a gente não sabe para quando, tem a questão do instrumento de cobrança, que também tem esse propósito mais para frente, e a gente conseguiu, assim, uma parceria aí com o IBGE, e tem um sisteminha que a gente mais ou menos, uma ferramenta, né, que vai poder nos auxiliar, pelo menos no grupo 4.000, que ele necessita dessa mudança. Então, a partir do mês de junho, a gente vai ter essa necessidade de alteração da forma de preenchimento da data de apuração. O que que isso vem a ser? Peraí. Alô? Oi, desculpa. Então, o que que isso vem a ser? A data de apuração, a gente tem pedido até hoje que poderia alguém fechar o microfone, que eu não sei, alguém está com o microfone aberto? Até hoje a gente tem pedido que a data de apuração seja a data do recolhimento dos DARFs. E, da agora em diante, tanto para o R2000, para o R4000, o que que vai ser a data de apuração? A data de apuração, no caso do grupo R2000, que vocês ainda continuarão, por enquanto, continuarão ainda a mandar planilha, mas o nosso objetivo é que essas planilhas sejam extintas. E no grupo R2000, a princípio, o que que será? O grupo R2000 vai ser a data da emissão da nota, ou seja, no período que a data da nota é emitida, vai ser o período de apuração, ou seja, as notas de junho, as notas de, vamos dizer, de 1 a 30 de junho, pode-se escolher a data final, tipo 30 de junho, isso é a data do período de apuração. No caso das datas do R4000, seja do aluguel ou da data de do R4020, né, para os impostos do IR e das contribuições sociais. Qual é a data, o período de apuração? É o período da geração da OB, não é a data do pagamento, que você foi lá e fez a liquidação. É a data da efetivação do pagamento. Se você só apropriou e você não gerou a OB, não é essa data. Se você efetivou o pagamento, esse é o período de apuração. Então, essa é a data que vocês têm que colocar no documento. Aí, ainda tem duas datas lá, data de vencimento e data de pagamento. Essa data de vencimento e pagamento, elas não vão para o Incagregue que a tesouraria vai enxergar para pagar. Essas datas ali nada mais é que são as datas de fato que vai ser recolhido o DARF, que é a data que a gente pedia antigamente para colocar como período que era o período de apuração. O período de apuração nada mais é que o período que você, nesses casos, realizavam, vocês geraram o documento de pagamento. Qual o documento de pagamento? É o B, mas não, volto a dizer, não é a data de que vocês liquidam, é sim a data que vocês pagam. Por quê? Esse sisteminha que a gente está falando, o que que ele faz? Ele faz um cruzamento daquele documento que vocês pedem para que ele seja encaminhado, que é o Solex, que ele pega o período de apuração, é um tipo uma cópia do que vai para o Incagreg, com a informação do TG, do Tesouro Gerencial. Ele faz um cruzamento. Aquilo que foi realmente pago com a informação
do período de apuração, ele vai dizer o que está acontecendo, fora outras informações de erro, como natureza de rendimento e tal. E aí a gente consegue enxergar quem preencheu errado, qual foi o documento que foi errado, e por aí vai. Por isso que a gente está falando que a gente consegue, sem que vocês façam nenhum preenchimento, boa tarde. A gente consegue fazer sem nenhum preenchimento de planilha, previamente ter uma informação antes daquele período que a gente pede para enviar, para fechar e tudo mais. Mas, a princípio, vocês ainda enviarão planilhas e tudo mais, a gente só está falando para o mês de junho, vocês já comecem a fazer a mudança do período de apuração, como a gente está dizendo, para a data de vencimento, ser o período de apuração ser a data de emissão da nota, e a data no caso dos impostos e contribuições, ser a data da emissão da OB, não a data da liquidação, sim a data que foi gerada e paga a OB. Entendido? Vocês estão com dúvida? Alô? Oi, Carlão? Pode falar. Oi. Não, assim, eu não trabalho exatamente ali na execução, Uhum. mas não sei se tivesse como botar como você fez daquela outra vez, ó, como nós estamos hoje e como vai ter que ser, até porque, assim, eu acho que isso vai mudar também a forma com que a gente hoje gera os DARF únicos, né? Assim, as datas de pagamento do DARF único, pelo que eu estou entendendo. E aí eu precisaria, sim, se tivesse como fazer um Então, programa, uma linha, né? Olha, hoje é assim, e como vai ser, porque eu também eu vou ter que explicar à equipe e vou ter que ter uma nova forma de planejamento financeiro, é isso que eu estou entendendo. não, não vai mudar a forma do Ok? pagamento. Vai continuar a mesma coisa. Não vai mudar em nada a forma de pagar. Vai ser o mesmo período de pagamento. Continua O pagamento vai correr no mesmo o dia. DARF único, O, dia 20. Vai ser tudo no dia 20, não alterou em nada. A única coisa que vai ser Ah, mudada, tá. o período a data da informação, mas o pagamento vai ocorrer no mesmo dia. Vai ser tudo no dia 20. A forma que vai ser mudada é a informação para não ter a enrolação que acontece hoje, entendeu? Hoje, então, assim, as coisas estão muito enroladas e até fica nesse cata-cata. E o que que vai acontecer? Quando isso se ajustar, para um primeiro momento, vai ser tipo uma ambientação para as pessoas mudarem para o que elas já fazem, porque assim a gente já sofre para caramba quando eles mandam um relatório, porque eles já colocam o período de apuração, mesmo que uma coisa, vamos dizer assim, involuntária. Agora vai meio que acertar o que eles já fazem. Quando isso for encaminhado instintivamente, é, a gente não vai pedir mais planilha de nada, teoricamente. A princípio, sim, porque o previdenciário ele não faz nenhum, como é que se diz? Ele não faz uma avaliação, vamos dizer assim, técnica, né? Ele faz mais desse que tem um grupo maior. Mas o que que acontece? O sistema ele faz uma crítica automática, então não vai ter mais esse cata-cata que as meninas sofrem. E aí o pessoal já não vai ter esse retrabalho de ficar mandando planilha ou pedindo para que as meninas mandem um Solex. Então, o que que vai acontecer? O trabalho de vocês aí, que acho que é a Lourdes que está falando, ela não vai mais existir, entendeu, Lourdes? Quer dizer, não vai ser afetado, entendeu? E aí o pessoal Ok. aqui, eles vão ter muito mais velocidade para poder pedir para que as pessoas possam corrigir, porque aí elas vão conseguir enxergar qual tipo de erro, aonde surgiu o erro e poder ver. E assim, e qual é o outro objetivo? Que a gente conseguindo fazer isso daí com um pouco mais de rapidez, pelo menos nesse sentido, o benefício disso daqui
é que ele ainda tem aquela chance da gente poder usar o robô que ele tem para que possa alimentar o ECAC. A gente também está querendo tirar, pelo menos desse grupo 4.000, a responsabilidade, que é o outro ponto que eu ia falar, das unidades ainda preencherem o ECAC, que é o outro passo, entendeu? Então, é o benefício para todo mundo. E a gente ainda está tentando com o seu William, né, que isso é um outro passo à frente, que a gente consiga, que é o que a gente não tem ainda, que a gente consiga alimentar o Consolida ou alimentar a planilha com o XML que vem do Solex, a questão das fontes, porque isso é realmente a única deficiência, porque é um relatório totalmente fiscal, né? Fiscal e financeiro, que ele não vem com informação de fonte e vinculação. Isso é uma coisa que a gente realmente não tem. Mas, de outra forma, o nosso retrabalho que a gente sofre, tanto para a gente como para as unidades, a gente consegue eliminar, entendeu? Carlão, Tudo bem. Oi. é a Alessandra. Oi, O Alê. seguinte, essas informações a gente tem que colocar no ECAC, né? Porque Uhum. hoje no CIAF, por exemplo, nos tributos federais, a gente bota a data de vencimento, data de pagamento, a data que vai ser o DARF, né? Isso, E lá continua. no e continua. E lá no pré-doc, esse período de apuração, ele vai lá no pré-doc do CIAF, ele vai continuar com a data do DARF mesmo? Não, é o que eu estou Não, acabando de falar. A data não, é isso da, que eu a tô da- querendo o período de, entender. a O data período de de apuração. apuração, a data de apuração, o período de apuração é o período que eu voltando a falar. Período de apuração. Não estou nem entrando no mérito de RPA, de outras coisas, não. Eu estou entrando no período de apuração de quê? Que era a GPS, que é a data de emissão da nota, e no caso dos DARFs, que a gente tem PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda retido na fonte, é o pagamento, mas pagamento efetivo. Você gerou a OB, aí você vai colocar lá a data da OB. Não precisa nem botar a data efetiva da OB. Vamos dizer, você gerou uma OB no dia 5 de junho, que é o universo que está falando. Se você quiser condicionar tudo para o dia 30 de junho, você vai lá e vai botar dia 30 de junho. Entendeu? Vai lá, ó, todas elas vão ser ali, porque é o período, não é o dia, entendeu? Então você vai lá e coloca isso daí. É isso que você tem que fazer. Por quê? Porque senão, assim, operacionalmente falando, eu faço a apropriação e ainda não pago o imposto, né? Aí, de Uhum, repente, eu já pago o líquido da empresa, aí vou ter que ir lá no pré-doc, alterar o pré-doc, colocar a data que eu estou gerando a OAB. Então, se eu uhum, conseguir colocar o período de apuração, por exemplo, coloco sempre o último dia útil do mês, dia 30 no caso, fica bem melhor. uhum, Entendeu? Esse período de apuração, eu colocar sempre o último dia do mês. Senão eu vou, uhum. dentro daquele mês, que eu entendi o que você falou, inventar uma data e colocar ali. Exatamente, é exatamente isso. É o período, não é dia. Você pode se Sim, preocupar com isso. Tanto sim. isso tanto esse quanto o que é previdenciário. Pode colocar o último dia, porque é período, não é dia. Aí fazendo isso, quando for chegar no mês seguinte, o que que a gente vai fazer? A gente vai lá fazer como é que se chama? O Solex, que é aquela varredura, e vai ter o TG, a gente vai cruzar as informações no sisteminha, e aí vai estar todo mundo lá, e aí a gente vai ver. Agora, não pode se você colocar essa informação lá, quando for lá no Solex para cruzar, se for só liquidado, ele não vai ele vai dar como erro, porque ele vai bater uma informação e vai dizer que aquilo dali não foi pago, efetivamente pago, né? Tá. Agora, no ECAC, eu coloco a mesma Não, coisa. aí, por enquanto, você ainda vai preencher o ECAC. Lógico, que você vai fazer o ECAC da Previdenciário. Mas o próximo passo é o quê? Quando tiver tudo ok, a gente vai gerar um arquivo perfeito e a gente vai preencher o ECAC para você. Quer dizer, não é a gente, é um sistema que ele vai lá e vai alimentar o ECAC, Tá. para Mas evitar de ter erro, entendeu? hoje, o que, que eu coloco no ECAC? Hoje. Eu coloco a data que você está lá do CIAF, poxa. Entende? Não, show. Só para a gente fechar, entendeu? Que todo mundo está ouvindo, só para
Então, a data que eu colocar no CIAF é a data que eu vou colocar Porque você vê que ele não tem assim, a preocupação. Se você olhar como a questão lá de bio e de todo mundo, o bio tem uma coisa monstruosa. Eu acredito que eles fazem a questão da data tipo uma varredura para ir alimentando, porque eles têm o web service, entendeu? Sei, sei. Tá joia, então. Obrigada, querido. Quer mostrar, seu William, o sisteminha, só para dar por curiosidade? Peraí. Carlão, posso fazer uma pergunta antes de você liberar? Pode, Esse pode. programinha que você está falando, você não pode liberar para as unidades também, não? Que Não, aí porque a ajuda gente vai, porque a gente vai centralizar para fazer isso. O que acontece? A gente vai pegar de todo mundo e fazer. Não vai fazer. Esse é o Solex, né, seu William? Ou é o todo? Ah, é o todo. Achou aí? Tá aí. Isso aqui é a planilha que você retira lá do CIAF, né? Uhum. É o Solex. É um planilhão enorme. Mais de 3.000 linhas, né? Já na hora que você tira. Aqui é o do TG, Só que da são as OB, OBs. que aí vem as OBs emitidas, que é o que ele faz o cruzamento. Aqui é a base, onde ele faz a mistura dos Avalia, dois. ele junta para poder ver o que tem de errado. Aí ele cruza ali data de apuração com o vencimento. Nessa coluna aqui tem vencimento, o data O, de in- pagamento. o que a tesouraria enxerga, que é o INCAGREG, que é o que vocês preenchem no período de apuração. E aí ele vem tudo, inclusive folha de pagamento, o que vai para o MIT. Tá dando para ver aí o que agrega? Alô? Tá sim, o rapaz respondeu que Tá. sim. Aí tem a parte de alerta, que é isso Que aqui, são ó. os possíveis erros. Se alguém preencheu com a nossa UG, os tipos de alerta para todo tipo de coisa, se preencher o RPA. Só que assim, o RPA a gente não tem gestão porque isso é lá é preenchido pelo E-Social, que não é a nossa, a gente não tem a gestão disso e é uma forma de preenchimento diferente. Se tem alíquota errada, se tem código de recurso que é só no código de recurso é só se fosse fonte de pessoal. Ele não tem uma gestão maior sobre isso. Se tem natureza de rendimento com código de receita, que a gente vai ter a gestão para poder consertar. Se a UG de pagamento está errado. Então, ele tem vários tipos de avaliação que não cabe para vocês pedirem. São a gente, quando foi bolado esse sistema, que tem alguns sistemas no mercado, tipo a Open, ela tem uma ou duas avaliações. Esse daqui tem várias. E a gente tem as atualizações porque a gente tem contato com quem criou. A gente estava tentando levar isso para o Consolida, mas o Consolida, apesar de ter uma estrutura muito boa para algumas coisas, mas ele não está preparado para o que a gente quer. E aqui não tem fator humano, né? Pode seguir, seu William. Agregado. Aí ele pega pelo documento de forma agregada e não agregada, tanto no 4020. A gente preenche aqui, ele passa para essa Ele, planilha aqui. ele transforma numa planilha perfeita, quando tiver perfeito, né? Aí gera um arquivo que vai lá E já pro vai ECAC. depois lá para o ECAC. E aí preenche o ECAC automaticamente. Aí E tem aí a não, gente vai. tem não E a gente agregado, aí, né? e aí a gente vai dividir pelos operadores que estão vinculados a vocês. Acho que é só isso. É. E tem aqui o 21, mas o 21 a gente já vai preparar ele para trabalhar igual. Só que o 21, seu William, foi o que eu falei. Na verdade, ele tem uma outra sistemática, porque ele é uma questão previdenciária. Eu Então, sei. Aham. ele não tem o mesma coisa Do 25. do 25, da questão de imposto de renda, Aham. contribuições. Então, acho que assim, a gente tem que realmente conversar com a galera lá Do IBGE, do né? IBGE para ver se vai ser possível fazer a mesma coisa, porque é um outro raciocínio, entendeu? É. Bom, é só isso, a Ah, planilha está aí. mas, pelo menos em questão desse de contribuições e tudo mais, o primeiro passo é a gente conseguir com vocês fazer essa alteração da
da data de apuração. Esse é o primeiro passo, entendeu, gente? Aí a gente depende de que vocês compreendam o que que a gente está pedindo e aí a gente trabalhe junto para poder amadurecer para esse outro passo. Pode falar, Stephanie. Você falou da data. Tá mudo, hein? Opa, tá. Realmente ia falar isso, eu não estou ouvindo nada. É, assim, realmente eu não estou conseguindo escutar nada. O Stephanie não está dando para te escutar. E o Ferreira também está com a mão aí levantada, tá, o Carlão? O Ferreira está com a mão levantada, pode falar, Ferreira. Tudo bem. Bom, pessoal, boa tarde. Carlão, eu tenho acompanhado essa questão dessas datas, e nós Uhum. temos algumas datas que ficam salvadas dentro do CIAF Web. A gente não está descaracterizando as informações do dia a dia como a gente opera o sistema aqui, visto que a gente tem que botar não mais uma data de pagamento e sim um período? Olha, Ferreira, não muda em nada, porque você pode ver que aí mesmo está falando é que é período, né? Mas se você. Porque assim, você pode até colocar a data, só que você vai dificultar para os nossos colegas da tesouraria, porque eles vão ter que, quando for fazer o INC-AGREG, que é a forma de pesquisa, eles vão ter que botar do dia 1º ao dia 30. Quando você estabelece uma data, você está colocando uma data para facilitar eles, porque quando hoje você coloca lá a data do dia 20, ou o dia que a Claudinha coloca lá para fazer o recolhimento do DARF, você coloca uma data que é uma data mentirosa, inclusive a data do recolhimento da Previdência, porque se a data da emissão e a gente coloca que é o dia 20, na verdade, a gente até não está colocando a realidade, porque se é a data da emissão da nota, entendeu? Então, não vejo muito problema de você colocar isso, porque, na verdade, o próprio negócio está, o próprio, vamos dizer assim, sistema, né, lá está dizendo período de apuração. Aí você pode colocar realmente o dia, por exemplo, da emissão da nota. Foi emitida no dia 1º, mas assim, eu sinceramente não vejo problema. Não, Mas a minha eu só questão. estou dizendo é que, assim, para o operador daqui do Rio, que vai ter que capturar a sua nota, vai ser um pouco mais problemático, entendeu? Que Pois é, aí Carlão, mas quem. eu tô me atendo ao fato da cronologia dentro do sistema CIAF Web. Porque quando você começa a botar só essa data aí para facilitar o levantamento aí do DARF único, eu descaracterizo a utilização do CIAF Web nas Mas datas hoje que as você já telas faz me isso. pedem lá, Carlão. Eu tenho data de liquidação, apropriação, eu tenho data do efetivo pagamento e tenho depois a data que foi gerada a ordem bancária. É isso que eu estou me atendo. Então, mas hoje, você, quando faz aí as coisas, você já faz isso. Hoje Não, não, você a já gente faz isso. coloca a data efetiva do que está fazendo. Como que você faz se todos os documentos para as meninas acharem no INC-AGREG, vocês colocam a data da data de apuração, que a gente está pedindo isso. Data A de gente está falando apuração para. é uma coisa quando vai gerar lá o pré-doc, essas coisas. Eu estou me referindo às outras abas do sistema que você bota lá data de pagamento, essas coisas todas Não, dentro mas eu do não estou CIAF Web. falando, mas eu não estou falando nada disso. Eu só falei, a única preocupação que eu estou te dizendo é a data de apuração. As outras datas de pagamento, data de vencimento, eu não falei nada a respeito disso. Pois é, Essa data data de de apuração. vencimento, então, a data de vencimento e a data de pagamento são o quê?
dentro do documento do pré-doc, é o quê? A data de vencimento e a data de pagamento do DARF, que é, no caso, o dia que aqui vai ser recolhido. A gente está só conversando e apenas conversando sobre data de apuração. Outras coisas você faz como você faz. A única coisa que a gente está convencionando e combinando aqui é sobre a data de apuração, Ferreira. Outra coisa não foi conversada aqui, não. Tá bom? Tá bom. Então só é data de apuração, ok. A data de apuração, que é a data da emissão da nota, que a gente até convencionou para colocar, tipo, no último dia, mesmo sendo, de repente, uma nota emitida dia 1, dia 2, dia 3, e a outra foi com relação à data do pagamento efetivo, digo a data da OB. Se a OB foi feita do dia 1 ao dia 30, gerada a OB, não é a data que você liquidou e que vai, por um acaso, gerar, é a data que foi gerada a OB. Aí você convenciona, como a Alessandra muito bem falou, de fazer no dia 30 por uma convenção. Mas, Cortou o som. Oi? Cortou o som. Alô? Estou sem som? Sim. Bom, Não, tá, Não, tá falou que funcionando. cortou Tava o som. funcionando. Em que momento, Ferreira? Não, só não, isso. só cortou. É, Pode ser minha internet aqui em Manaus. Não, então beleza, é só para convencionar. Mas assim, a gente está falando que a única mudança e o motivo dessa reunião é para a gente deixar de fazer a data de apuração no dia que a gente recolhe o DARF e passar a ser a data de apuração, a data da emissão da nota, o período de apuração para o caso previdenciário e no caso do imposto de renda e as suas contribuições para a data da emissão da ordem bancária. Apenas isso. Apenas e Tá. só. Tá Tá, bom? então, Carlão, só para. Estamos assistindo aqui a Alessandra, a Isane e eu. Então, na hora que formos colocar a data de apuração, vai ser a data de geração da ordem bancária, é isso? A data da emissão da ordem bancária. Você Emissão. gerou, quando gerou lá o númerozinho da ordem bancária, que foi efetivamente saiu uma ordem bancária para a empresa, é aquela data ali. Ou, se você convencionar, for do dia 1 ao dia 30, se gerou uma ordem bancária, para você não ter várias datas, porque se você tiver várias datas, a Elaine, quando ela for fazer o DARF único, ela vai ter que catar do dia 1 ao dia 30 para achar o seu DARF, qual dia que foi. Então, a gente está falando aqui, bota no dia 30, para poder ficar mais fácil para o pessoal da tesouraria. Como a gente fazia assim, olha, data de apuração dia 20 de junho. A gente botava isso, aí vocês todos preenchiam isso, e as meninas vinham aqui no Incagreg. Para facilitar, coloca o último dia. Então, é isso que a gente está tentando dizer. Desde que vocês tenham gerado a OB, é isso que a gente está pedindo. Espero que tenha, assim, seja compreendido dessa forma. Só isso que eu estou falando, entendeu? Pois é, mas Assim, para ajudar. a data de geração da ordem bancária, ela ocorre depois que o pessoal opera o sistema CIAF. Então, mas é isso que eu estou falando. Mas você paga primeiro e a gente gera o DARF depois, cara. Sim. Ou não entendeu? Eu acho que está confuso, porque na hora de operar o sistema, a gente coloca uma data de pagamento e depois, por exemplo, se o ordenador de despesa ele assinar a Gerop 2 dias depois, vai gerar a ordem bancária com a Então, data de dois dias depois. mas, ô Ferreira, você não tem o DARF único, você só não gera o DARF no dia 20 do mês subsequente? Sim. Você só gera no dia 20 do mês subsequente. Então, é isso que está acontecendo. Você só vai preencher essa questão do DARF depois que você gerar o B. Você não vai poder gerar antes, cara. E aí, se você não pagou, não gerou o B, você não pode ter DARF. O fato gerador de um DARF, no caso do imposto de renda e dessas contribuições, é o pagamento, é isso que eu estou falando. Não é expectativa de ter um DARF que não é expectativa de pagamento que gera um DARF, é a ordem bancária. Se você não tiver isso, não tem. Aí você vai ter que cancelar esse DARF.
É isso que Tá a gente está bom, falando, tá bom, Carlão. entendeu? Dúvidas aí a gente entra em contato. Ok, obrigado. Ah, de nada. Vai, Rebeca. Oi, Carlão, boa tarde, tudo bom? Vê se eu entendi, Carlão. Quando a gente for apropriar, aí a gente vai colocar lá na dedução, DDF 025, aí o vencimento e o pagamento vai continuar a mesma data, por exemplo, 20 de maio, e o período de Pera, apuração que... repete, que eu só mandaram aqui pelo chat e eu me distraí. Tá. Quando a gente for apropriar a dedução, lá, DDF 025, né, R$ 4.000, aí a data de vencimento e a data de pagamento vão continuar da mesma forma, 20 de maio, por exemplo, né, o que for pago esse Sim, mês. E aí o que a gente vai alterar? O período de apuração lá no pré-doc do DARF. Ao invés de ser 20 de maio, como a gente colocava, a gente vai botar, por exemplo, 30 de abril, não é isso? sim. Aí, Caso a caso a OB gente não seja 30. consiga... Sim, a gente tem a Caso você pretensão de gere a OB. pagar. Sim, veja, a gente tem que liquidar com a data. A gente vai liquidar com 30 de abril. Se a Uhum, gente não conseguir pagar até 30 de abril, a gente vai lá e vai alterar todas as datas, tanto o período de apuração para 30 de maio, né? Quanto a uhum, data de vencimento e a data de pagamento para 20 de junho, né? uhum. É isso, no É final das isso. contas. Pronto, Isso. fechou. Obrigada. Fala, Jorge. Olá, pessoal, boa tarde. Carlão, a gente estipulando que dia 30, o inconveniente que ele cai no fim de semana ou no Oi? Alô? Tem boi na linha aí, hein? não é que não. Você ouviu minha pergunta, Aham. Carlão? A gente Não. Entrou alguém aí no meio, aí Tá, eu vou repetir. Se tem algum entrou um inconveniente, fantasma. se tem algum inconveniente, caso esse dia 30 caia num sábado, num domingo, no Aí, feriado. não é porque é dia 30 não. É o dia útil que você convencionar, cara. Anterior, entendeu? Não Não, tem é que dia ser um dia 30. útil, não pode ser, entendi. Não pode ser o dia 30, tem que ser um dia útil que a gente estipula, entendi. Não pode passar para o mês depois, tem que ser dentro daquele mês, entendeu? Entendi, valeu, um abraço, obrigado. Nada. Guilherme, câmbio. Dou-lhe uma, Guilherme. É o Guilherme do IOC ou o Guilherme do Coque? Que pelo sobrenome eu não tô. Da Coca é o Lande. Ah, então é do IOC. Acho que ele desistiu. Bom, gente, assim, não é para esse mês muita gente já apropriou, as dúvidas estão aí, a equipe ainda também está, a gente está aqui chegando a um denominador comum, ainda vai estar, a gente ainda vai ter dúvidas ainda pela frente, muita gente já preenche dessa forma e todos os meses a gente pede para poder trocar. Essa questão do nosso, como é que se diz, intranet, a gente vai colocar tipo data de vencimento, data de pagamento e período de apuração, como, por exemplo, o Jorge muito bem perguntou. A gente pode botar período de apuração e dizendo prazo máximo do período de apuração. A gente pode colocar a redação para que possa ficar fácil, né? Não que a pessoa possa colocar, porque qual é o objetivo disso? De não passar. Não adianta o cara chegar, acho que foi, alguém colocou aí, se o período de apuração, se for pagar no dia 30, se você fizer no dia 30, só vai compensar no dia 1º, pô. Aí que tem a compensação. Se chegar no dia 1º, foi para o próximo mês, então não tem jeito, entendeu? A gente tem até esse problema com a questão da folha, com relação as contribuições, o imposto de renda e as contribuições sobre a folha de pagamento, entendeu? Não é apenas
com isso que a gente está falando das empresas. Então, assim, as coisas mudaram, a receita é chata, então a gente vai ter que ter um cuidado a mais e tentar objetivar dessa forma. A gente sabe que não tem financeiro e mudou, né, cara? Infelizmente, a gente vai ter que ter essa. E outra, a gente está aí, vai estar uma transição, daqui a pouco a gente. Como é que se diz? Vai ter o sistema aí, talvez, da Receita e tudo mais. Da Receita não, do Tesouro, e daqui a pouco vai ser dentro desse instrumento de cobrança, né? Então, vamos nos adaptando para essa nova realidade. Tá bom, gente? A gente vai ter. Carlão, Oi, quem está você me falando? escuta agora? Guilherme. Hã? Guilherme, eu tive que sair para entrar de novo porque alguma coisa desconfigurou e eu não consegui falar no microfone. Opa, fala aí. Então, minha pergunta é, só para ficar um pouco mais claro para mim. Quando a gente estiver apropriando, a gente Eita, vai... Me escuta, não? Alô? não entendi nada, velho. Quando a gente estiver apropriando, na Hum, aba dedução, onde há 3 datas, tá. a primeira data de vencimento, a segunda data de pagamento e a terceira data em período de apuração. Nessa data, período de apuração, você quer que a gente coloque a data em que a OAB foi gerada, ou seja, no dia do GEROP. Não, não é o dia do Gerope, é o dia que. Ó, quando você. Não sei se dá para compartilhar aqui. Eu vou tentar ver se eu consigo compartilhar o que que eu quero. O que que é de verdade. A data de vencimento e data de pagamento, respondendo igual o Ferreira falou, é a data que você pretende que o DARF seja gerado aqui, que é a data que a gente vai fazer lá a questão do DARF único. Então, Dia 20 do mês subsequente, por exemplo. do mês subsequente, 20 ou 17, ou coisa Ok, assim. 20, para facilitar. Tá. Então você não precisa ter preocupação com essas datas. Sim. Contudo, a data de apuração é a data que vai ter a emissão do OB, entendeu? Eu não posso dizer que é a data do Gerope, Porque porque é eu não sei 4h20 se da tarde. Ok, mas de forma genérica. aí se não acontecer, porque se Só não que eu acontecer, aproprio antes, Carlão. Eu aproprio antes. Você está me sugerindo que eu só aproprie o DARF quando eu for efetuar o pagamento. É essa a sua sugestão de procedimento? porque não adianta você liquidar. Se você chegar e fizer no dia 30 e a OB só foi gerada no dia 1º, o teu DARF ele não é daquele dia, no dia 30, ele foi do outro mês, entendeu? É igual a que rola com a folha. Eu acho que eu não me fiz entender. Quando a gente apropria tudo e fica esperando o financeiro para efetuar o pagamento. Uhum. Como a gente coloca as 3 datas iguais, dia 20 do mês subsequente, fica tranquilo, porque não há essa necessidade. O que você está me sugerindo é como procedimento. Eu aproprio sempre sem o DARF e no dia que eu vá pagar, eu efetuo a apropriação do DARF. Uhum. É isso, né? Porque aí eu botei a data. Entendeu agora a minha pergunta? Deixa eu ver se eu estou entendendo. Você só apropria o DARF quando você tiver o B. Não, eu aproprio antes. Quando eu aproprio tudo. Tá. Mas você então não vai preencher a data de apuração? Tudo com dia 20. Até então era tudo dia 20. Não, mas agora você não vai ter mais essa resposta, porque se Então, você não tiver o financeiro, você não vai saber disso. Então, a sua sugestão não é apenas isso, é a mudança de procedimento. A gente tem que apropriar antecipadamente de qualquer jeito, porque senão a gente não recebe financeiro. Então, o ideal é a gente apropriar sem o DARF. No dia do pagamento, coloca o DARF. Só o PREDOC, né? Só vai alterar o PREDOC, no caso. Não, mas o PREDOC... Não. Você vai alterar o PREDOC, então você vai fazer a apuração anteriormente. Você vai alterar só uma data no PREDOC. É essa a sugestão de procedimento. Não, tem duas sugestões, tem várias sugestões. Tem uma sugestão de apropriar para o último dia do mês e, se não conseguir pagar, faz a alteração, que foi o que eu falei inicialmente. Ou não preenche o PREDOC do DARF, deixa para preencher o PREDOC do DARF depois que pagar o líquido, entendeu?
Mas ele não vai apropriar, ele vai dar erro de apropriação se eu não preenche pré-doc. Oxente, não, claro que não. Você pode ficar sem preenchendo pré-doc do DAF. Eu também conheço isso, que você pode deixar Sim, pode. só com valor, né? Bem, Sim. Antigamente ele vinha na crítica, quando a gente dava a verificar, pré-doc não preenchido, ele não processava. Nesse sistema novo, realmente ainda não fiz. Então, estou seguindo o que era não é no sistema novo, não, no CIAF Web mesmo. Você pode, até qualquer pré-doc, você não precisa preencher. Mas eu estou apropriando contratos. Sim, mas o pré-doc você não precisa colocar no contrato. Você pode deixar sem preencher no contrato, entendeu? Da mesma forma que no CIAF Web também deixa. Aqui também a gente não coloca, não preenche a aba retenção lá no compra de contrato, não. A gente só usa lá no CIAF Web. A dedução você não usa no contratos? A gente está preferindo não usar no contratos, porque estava dando muito erro. Não dá no contratos, para a gente não dá erro, não. O problema é quando você vai fazer o tipo de recolhimento, que lá não está previsto. Como, por exemplo, depósito em conta vinculada, não está previsto. Então, eu aproprio o INSS e o DARF lá no contrato, e quando vou fazer a apropriação de retenção em conta vinculada, eu vou no CIAF Web. A gente está só apropriando os dados básicos e o principal com orçamento lá no contrato. Aí o resto a gente está deixando para continuar no CIAF Web, porque a gente já tinha o manejo, né? Então fica mais fácil. A gente preferiu assim. Sugiro que use o contrato web, o contrato, só a sua sugestão, acho que vale a pena. Eu não faço na promotion, porque a promotion são tantos CNPJs, que quando eu tentei fazer no contrato, deu erro. Mas sim, mas a gente apropria tudo pelo contrato. Não, estou dizendo a dedução, estou dizendo só a dedução. Na promotion, mas não é obrigatório. Não é obrigatório, por enquanto. A gente achou melhor deixar essa parte para o CIAF Web mesmo. Mas então entendi qual é a sua sugestão, Carlão. Beleza. Bom, a única coisa que eu tenho a dizer, gente, é que o fato gerador do DARF é a ordem bancária, tá? Oi. Alô? Oi. Não, Alô? deixa só. É Lourdes que está falando. Oi, tá me escutando? Tô. Tá me escutando? Oi, Carlão. Posso falar? Tô. Pode? Eu estava falando, né? Eu entendo que o que a Rebeca está falando é que ela tem uma. Você que está picotando, Lourdes. Acho que está todo mundo me ouvindo? Segurança na operação quando é feito aí na parte dela, porque tá horrível, Lourdes. Não dá para te ouvir, não. eu estou te ouvindo. Vocês sei, estão me ouvindo? Mas a gente não te escuta, segue não. Segue aí. O de Lourdes está picotando um pouco mesmo. Quem está na Fiocruz, a internet da Fiocruz está caindo toda hora. Não, mas eu estou na Fiocruz, pô. E aqui... Então, tu está pertinho do cabo de fibra, Carlão. Que aqui na COC, nossa senhora, está picotando demais. Pode seguir. Pode seguir. Não, assim, o que eu tenho a dizer, gente, é que o fato gerador, gente... Oi, estou falando. O que eu estou falando é que, assim, o fato gerador é a data da OB, entendeu, gente? Só apenas isso que eu estou dizendo. Não sei se você está picotando para vocês, falando. Está picotando aqui? Não, tá bom, teu áudio. Não, tá bom. Então, assim, o fato de... Parou? Então, independente... Alô? Voltou. Então, o fato gerador é o pagamento. Você pode fazer o DARF, não é você que vai gerar o DARF. Quem vai pagar é aqui.
no outro dia você vai lá e altera, gente. Acho que não há problema de você alterar a data de apuração um dia, 2 dias, 3 dias depois. O que precisa para Lourdes é o valor, entendeu? Que você vai lá gerar, você vai registrar o documento, depois você pode alterar o documento. Ela precisa da ANS com os valores. Ouviram isso? Será? Entendi. Então, Carlão, o ideal mesmo é a gente preencher o pré-doc, como você falou, com a data, última data do mês. E se for o caso de não conseguir pagar, a gente faz a alteração depois, porque aí dessa forma a isso aí. Lourdes vai receber o financeiro. Beleza. Tá bom. Fechou. Não. De junho, tá? Primeira coisa. E não é maio, continua a mesma coisa, tá? Ouviu? Alguém ouviu? Pode dar um. Não ouvi nada. Tá picotando. Junho. Picotou. A partir de junho. Certo, tá bom. A partir dos pagamentos de junho, né? Então, como não dá para continuar, orgulho de ser Fiocruz, vamos terminar.